Você sabia que o medo de falar em público é até mesmo maior do que o medo da morte? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica com a gente até o final. Já aproveita aqui para se inscrever no nosso canal e vamos para cima, vamos pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente poder falar aqui hoje, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, o medo de poder se comunicar, de falar em público, trava muitas pessoas. E as pessoas justamente não se comunicam, não começam a falar no Instagram, não começam a divulgar seu produto, justamente por causa desse medo de se comunicar, de falar em público, tá? E eu quero que você entenda o seguinte, como eu fiz para poder começar. E eu não era um cara comunicativo, eu era um cara tímido, eu era um cara travado para poder falar em determinados locais. E aí eu comecei a destravar depois de uma decisão, tá? Então vamos lá. Eu sempre trabalhei com mecânica, então eu tinha já, para quem tá me segue no Instagram, eu já contei essa história. Eu trabalhava com mecânico, motor combustão, e uma vez eu tive que falar sobre isso na faculdade, na frente de 30 pessoas. E na hora eu travei, eu comecei a tremer, comecei a gaguejar. E aí, por que eu comecei a fazer isso, né? Porque eu estava totalmente inseguro. Eu sabia sobre o assunto, mas eu estava inseguro sobre o que as pessoas vão pensar se eu errar. E aí nessa mentalidade, cara, e se eu errar, se eu errar, se eu errar, eu comecei justamente a errar, eu comecei justamente a travar. Então, sempre quando você for entrar no palco, sempre que você for se comunicar, cara, você já precisa se imaginar dando certo, você já precisa imaginar falando bem, as pessoas te aplaudindo. Isso é uma técnica que eu aprendi no livro Como Falar em Público, né? E inclusive ele tá aqui, do Dale Carnegie, tá? Como falar em público, inclusive esse livro tá até lacrado, que eu comprei para dar de presente para um... Eu ganhei um livro desse aqui, né, de um grande amigo meu, e aí depois eu gostei tanto do livro que eu comprei para dar de presente para outra pessoa, tá? Então esse aqui tá lacrado, mas eu tenho ali um aberto que é muito top, que é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. E ele fala que você precisa, cara, já se imaginar, entrar no palco já com a crença que vai dar certo, que as pessoas vão te aplaudir. Só que a gente começa a se comunicar com o seguinte pensamento: nossa, eu vou errar, eu não sou bom o suficiente, eu vou errar, as pessoas vão me julgar, eu tô passando vergonha, o que as pessoas vão pensar se eu trabalho no meio? E nesse pensamento faz com que você fique cada vez mais nervoso. Tá? Existe um nome para isso, né? Chama glossofobia, que é o medo de falar em público, que vem do grego glosso, significa língua, e fobia, que é medo. Então essa trava foi feito um estudo, né, no Reino Unido que reunindo várias pessoas para poder fazer essa pesquisa, e 41% disseram que o medo delas de falar em público era maior que até mesmo o medo de doenças e o medo da morte. Então para pensar, que a pessoa tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Então isso é muito forte, só que pra a gente se destravar, a gente precisa treinar. E aconteceu um episódio comigo uma vez, quando eu comecei no marketing de relacionamento, a gente reuniu várias pessoas para fazer uma palestra, mostrar o projeto, e vinha um outro cara, né, um grande amigo meu de fora, de outras cidades, para poder fazer essa palestra, mostrar ali o projeto. Só que ele começou a atrasar, ele estava marcado para 8 horas, deu 8h20, 8h30 e não começava. E aí eu ligando para ele, cara, tô chegando. E aí eu falei, cara, vamos ter que começar, senão o pessoal vai embora. E aí eu comecei a falar, todo nervoso, gaguejando, né, me tremendo todo, mas eu comecei a falar porque as pessoas estavam ali. Então eu fui colocado sob pressão para poder fazer algo. E geralmente é nesses momentos de pressão que a gente tem que tomar uma decisão que a gente destrava. Porque se eu ficasse esperando o momento certo para poder começar a falar, eu nunca iria falar. Mas como tava ali várias pessoas esperando, eu não podia deixar elas embora sem ouvir a palestra, eu tive que começar. E aí, né, comecei gaguejando, todo errado, mas foi o meu primeiro teste. Foi a minha primeira fase, vamos dizer assim, da comunicação. E logo depois ele chegou e finalizou a palestra, foi muito bacana. E eu conversando com ele, falei, cara, você não sabe o nervosismo que me deu para poder começar e tal. E ele falou, cara, eu fiz isso de propósito, para que você possa se desenvolver. Então, muitas vezes a gente vai colocar em teste aquilo quando você está em pressão. Quando você está em pressão, você precisa tomar uma decisão, vai ser o momento que você vai se destravar, tá? E isso só vai ficar bom com a repetição. Inclusive, todos os dias eu estou treinando para poder aumentar a minha comunicação, melhorar, ser mais persuasivo. Então, existem várias formas, né? Uma delas é justamente tendo conhecimento sobre isso. Então esse livro aqui fez muito sentido para mim, poder estudar sobre como se comunicar melhor, como falar. E o segundo ponto, que é o mais importante, é falando. Então você ter o conhecimento e, segundo ponto, poder agir, tá? Até porque a ação, ela cura o medo. Quando você começa a falar, que você começa a agir, cara, de repente passa 2, 3 meses, você tá ali
muito melhor do que quando você começou. Então, para a gente poder focar é o seguinte, hoje, depois que eu comecei a me comunicar, isso virou para mim uma paixão, cara. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de me comunicar, de me relacionar. Só que para isso eu tive que tomar uma decisão lá atrás. Eu tive que, naquele dia que eu poderia, por exemplo, ter falado, galera, teve um imprevisto, o cara não vai vir, mandar todo mundo embora, eu decidi fazer. Eu decidi enfrentar meu medo. E as pessoas, elas têm muito medo de se comunicar justamente pelo medo dessa aprovação das pessoas, pelo medo da rejeição. Só que você precisa entender que, na maioria das vezes, quem faz mais do que você, ela, cara, não te julga. Às vezes, as pessoas que fazem menos que vão te julgar. Então, você precisa focar o seguinte, se as pessoas que estão me julgando não estão onde eu quero estar, e só de eu estar aqui na frente, dando o primeiro passo, eu estou já em zona de atividade, e as pessoas estão em zona de conforto. Enquanto eu aponto para a pessoa que está ali falando errado em público, eu estou ali na cadeira, tá, beleza. Mas e se fosse eu? E se, a partir do momento que as pessoas pedem para eu levantar, para eu falar, será que eu falaria melhor? Então, sempre que você for julgado, cara, não se importe com isso. Foca em se desenvolver. Entenda que aquilo ali é um teste, é uma etapa do seu desenvolvimento. E tem uma frase que é o seguinte, quem teme ao ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Então, se você tem medo de passar vergonha na frente dos outros, cara, você precisa fazer isso quanto antes. A primeira vez, a primeira palestra, o primeiro treinamento, cara, não vai ser bom. Isso é fato. Só que você precisa fazer ele logo então. Então, sempre quando eu comecei a empreender, o cara falou assim, cara, a primeira apresentação vai ser horrível. Então, comece logo. E aí eu já falei, cara, então vamos começar hoje. E aí a gente precisa aprender que esse medo de começar pequeno, ele trava muitas pessoas de poder ir para o próximo nível. Você tem medo de falar no Instagram, talvez, ou de falar aqui no YouTube, justamente porque, eu não sei falar, eu não sei me comunicar bem. Mas se você não começar, você nunca vai ser bom, cara. Você nunca vai se destravar, você nunca vai conseguir impactar várias pessoas se você ficar com medo, tá? E tem pessoas que vão se inspirar em você. Mesmo você começando agora, mesmo você tendo dificuldade, mesmo você tendo ali seus desafios, elas vão se inspirar em você, vão se conectar, porque talvez você está ali inspirando pessoas que estão na mesma vibe que você, estão no mesmo momento, tentando também se comunicar, tentando também falar sobre o negócio, e aí, pela sua coragem, elas falam, caramba, se esse cara fez, eu preciso fazer também, e eu vou dar meu primeiro passo. Então, você está servindo ali como inspiração para outras pessoas, beleza? Então, tamo junto, espero ter te impulsionado de alguma forma, espero ter agregado esse vídeo, e entenda que a única forma de você ficar bom é justamente pela repetição, tá? Deixa a opinião dos outros de lado, bota uma música antes de começar, se ativa aí as suas emoções, né? Inclusive a gente fala sobre isso. Aqui eu não consigo te passar tudo isso, senão a gente ficaria mais tempo, mas tem um local onde a gente fala mais sobre comunicação, onde a gente fala mais sobre esse medo, sobre como se destravar, que é justamente a nossa mentoria Mindset Poderoso, que vai estar disponível em breve para todos vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, clica aqui e já se inscreve. Valeu, forte abraço.